Quero começar esboçando uma situação que foi denunciada pelo ex-procurador do Estado de São Paulo, Dr. Miguel Najib, que nas suas redes sociais, no seu portal, no portal do seu programa Escola Sem Partido, denunciou um episódio lamentável, denunciou na data de ontem, dia 23 de junho, que aconteceu no município catarinense de Criciúma, mais especificamente na Escola Estadual de Educação Básica Joaquim Ramos. Nossa intenção aqui não é expor nenhuma pessoa, não é difamar ninguém, mas voltar nesse assunto que me trouxe para esse parlamento. Antes mesmo de eleita, já há alguns anos eu militei pela causa do programa Escola Sem Partido e contra a doutrinação de qualquer viés dentro das escolas, principalmente públicas, né? Nesse contexto surge essa denúncia do Dr. Miguel Najib de uma escola aqui em Criciúma. Essa escola Joaquim Ramos tem uma professora que, fazendo uso dos dispositivos tecnológicos das aulas transmitidas remotamente, essas aulas que estão acontecendo agora e que são feitas pela internet, o que possibilita que os pais, que os alunos, que os responsáveis tenham acesso ao conteúdo das aulas. Eu trouxe para os senhores aqui um trecho de uma aula do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Joaquim Ramos. Gente, eu quero propor um debate com este texto. Não para ganhar nota, mas para entender, a gente está correndo um risco assim bem alto com o governo, que está tomando algumas posturas um pouco fora do padrão, e a gente está estudando o fascismo para ver que ele não é bom, que não merece jamais retroceder a história voltando em regimes autoritários, e o Brasil tem dado essas características sim, né? Quando nessa pandemia que vivemos, o ministro da Educação foi demitido por conta de não falar o que o presidente da República queria. Quando o Bolsonaro toma a atitude de demitir o ministro da Saúde por motivos como estes e mantém na educação um ministro que de educado não tem nada, e então a gente está assim correndo um sério risco. Eu lamento muito essa situação política estar acontecendo, mas foram os brasileiros que elegeram ele. Nem deveria ser assim, nem deveria ir por este caminho, né? Porque é importante que vocês façam tais leituras. Eu quero que vocês consigam perceber que não é por conta de perseguição, porque eu sou contra o governo atual. No entanto, pessoal, o que está acontecendo? Intelectuais, pesquisadores, pessoas que sabem muito mais do que eu, fazem uma crítica bastante fervorosa a ele e faz uma analogia à forma política que ele está lidando com o fascismo. Então não é nem porque vocês estão terceirão, vão passar por uma prova de vestibular, mas é porque vocês são cidadãos e é preciso entender isso. Bora pensar o que foi o fascismo e por que então o governo está sendo associado, né? A questão da perseguição à ciência, a perseguição à educação, a perseguição ao intelectualismo, a perseguição à mídia, né? Então, senhores deputados, aqueles que nos assistem em casa, esta é uma professora de ensino médio, uma servidora pública, ou seja, ela é paga, o salário dela, assim como o nosso, vem dos recursos dos impostos, ou seja, ela é sustentada pelos tributos de toda a população, sem distinção. Tanto os eleitores do presidente Bolsonaro, quanto os adversários do presidente Bolsonaro, que são catarinenses e que pagam tributos, são responsáveis pelo pagamento, pelo salário desta professora, que ocupou o seu tempo de aula, e vocês veem que ela sequer, ela chegou a dizer que não era nem necessário atribuir uma nota a esse trabalho, e ela recomendou aos seus alunos esse texto aqui: 10 diferenças entre o fascismo, o nazismo e o socialismo, um texto publicado pelo portal UOL, no site operamundi.uol.com.br. Além de ser um conteúdo doutrinário, partidário e político que não caberia no espaço público, porque nós sabemos que a nossa Constituição prevê que o serviço público seja impessoal, neutro e não tenha um viés partidário, para que o poder do Estado, os agentes do Estado, como por exemplo o secretário de Educação, o governo do Estado ou o presidente da República, não utilizem todo o aparelho de educação estatal para doutrinar os alunos
no viés do seu ponto de vista. Além disso, nós ainda temos um texto, esse texto que foi utilizado, eivado de inverdades históricas. Isso aí é o mais grave, porque nós veremos, para concluir, que os nossos alunos do ensino médio e também do ensino fundamental figuram nas piores colocações dos testes internacionais, não conseguem tirar as notas mínimas esperadas ou as notas médias em disciplinas como português e matemática, e obviamente o mesmo se reflete em história, ciências, etc. Então, só alguns detalhes desse texto que fez parte desta aula esta que é paga com o dinheiro dos impostos de quem nos está ouvindo. No item 2 desse texto, nós vemos a professora fazer a seguinte comparação: o fascismo e o nazismo glorificam a violência, mas o socialismo não, o socialismo abomina a violência. Uma das maiores inverdades históricas, e por isso mesmo eu trouxe para cá um clássico escrito pelo consagrado historiador e também dramaturgo Solzhenitsyn, que era russo, que nasceu em 1918, morreu recentemente em 2008, que viveu a experiência da Rússia comunista. É um dos livros mais famosos do mundo, Arquipélago Gulag, que versa somente, basicamente, sobre os atos de violência dos regimes comunistas e socialistas. São mais de 600 páginas falando sobre isso. Então, o texto, além de ser politicamente enviesado, é um texto historicamente mentiroso. E isso foi feito durante uma aula de escola pública, ou seja, dentro de um espaço público que deveria ser um espaço neutro nessa abordagem. E o texto diz ainda o seguinte: por glorificar a violência e abominar a diferença, o fascismo e o nazismo trazem como condição lógica as ditaduras. Já o socialismo prega a forma democrática. Está escrito aqui no texto que a professora passou para os alunos. Ninguém está aqui para defender fascismo e nazismo. Dois absurdos. Mas esse texto é absolutamente mentiroso, porque se esquece das ditaduras socialistas. O que dizer da União Soviética, da ditadura chinesa, da ditadura venezuelana? Então, esta professora catarinense está usando o seu precioso tempo público, no espaço público, no exercício de uma função pública, para entregar um texto desse, além de ser eivado de mentiras históricas, é um texto dogmático, partidário. É como levar para dentro da sala de aula uma cartilha do PSL, uma cartilha do PP, uma cartilha do PT. Isso não é função do professor. E qual a gravidade disso? Para concluir, eu não vou continuar lendo esse texto e os absurdos que contém nele, mas para concluir, senhor presidente, senhores deputados, qual a consequência direta disso na educação catarinense e na educação do Brasil? São os piores índices imagináveis. Esse episódio aconteceu no terceiro ano do ensino médio. Como é que está a educação do Brasil no ensino médio? Para concluir, eu vou mostrar para os senhores um vídeo de 2011 e um vídeo de 2018, mostrando que há décadas a educação básica no Brasil, o ensino fundamental e médio, caminha de mal a pior. Dos alunos que terminam o ensino médio no Brasil, só 28% aprendem o conteúdo de português e apenas 11% o de matemática. O ensino médio é o que menos evoluiu no Brasil e tem os piores indicadores. Até 2016, ele será obrigatório para todos os adolescentes de até 17 anos. Isso significa que, além de melhorar a qualidade, as escolas terão de se preparar para receber mais gente. Nenhum estado brasileiro alcançou no ensino médio a meta estabelecida. A situação mais crítica é a do ensino médio. Nessa fase de ensino, nenhum estado atingiu a meta prevista para 2017. E se não bastasse isso, a nota de 5 estados ainda piorou em relação à avaliação de 2015. A chance de cumprirmos as metas estabelecidas, alcançarmos as metas estabelecidas, é nula hoje no ensino médio. Então, senhor presidente, para concluir, esse último vídeo demonstra o efeito, a consequência desse tipo de aula que não tem como objetivo transmitir um conteúdo objetivo, conteúdo claro, conteúdo básico, mas sim fazer doutrinação política.